Estamos aqui ao vivo. Que Jesus nos abençoe neste projeto lindíssimo da nossa Casa Espírita. É o Secle aqui de Uberlândia. Jana, boa noite, já entrou? Tá me ouvindo, Jana? O Secle, ele fica aqui na cidade de Uberlândia, no bairro Jardim Patrícia, na rua José Custódio Sobrinho, número 347. Nós estamos lá todas as segundas e as terças-feiras, com palestras ao vivo, às 19 horas, e também estamos no sábado, às 14 horas, também com as palestras e também o atendimento. E também temos o estudo voltado ao público nas quartas-feiras, às 19h30. Então, todos sejam muito bem-vindos a esta casa maravilhosa que nos acolhe, que nos direciona e que nos sustenta. Obrigada, Jana, pelo sim. Então, estão todos me ouvindo. Eu sou a Leila, uma facilitadora da casa há mais de 15 anos. E é com muita alegria que eu sirvo ao nosso Mestre Jesus, a levar o Evangelho aos nossos irmãos e também, através desse Evangelho, estar aprendendo, porque a caminhada é de aprendizado, meus irmãos. Então, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos que já estão aqui na sala, aqueles que vão assistir. Então, eu desejo e eu peço ao nosso Mestre Jesus que a sua paz esteja presente em cada lar e que Jesus nos conduza, em mais este momento de luz abençoado. E também eu peço que o amor de Deus faça morada em cada coração. Porque é só com essa paz, com esse amor, que nós vamos trilhando um caminho mais tranquilo, mais sereno e mais evolutivo, meus irmãos? Porque estamos aqui para aprender. E hoje a nossa reflexão da noite, nós vamos falar sobre a paz em casa. Até eu estive no sábado passado, fazendo a nossa palestra, e eu falei da tarefa da paz. E este livro, que eu gosto muito dos livros que eu sempre falo, que são histórias, são reflexões vivas dos nossos irmãos ilustres, que já deixaram essa terra, é Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo querido Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, que também, é o nosso coordenador da nossa casa, Emmanuel, Caminho de Luz Emmanuel. Então, lá na lição 108, Paz em Casa, diz assim: E em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa. Jesus disse, e Lucas anotou no capítulo 10 e no versículo 5. Então, meus irmãos, quando adentrarmos em qualquer casa, nós vamos fazer essa reflexão de Jesus, que a paz esteja nessa casa, porque ali nós também vamos estar a hora que adentrar. Então, para que esse lar tenha paz, para que este lar seja um lar harmonioso, um lar sereno, o que nós precisamos? Quais são as nossas condições, qual é a nossa conduta? O que nós temos que fazer para que este lar realmente seja um lar, de paz? Então, olha o que o nosso irmão nos disse. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te ao dinheiro residência e conforto,
com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus, venhamos a dizer, antes de tudo, ao entrar numa casa, paz seja nesta casa. E principalmente, né, meus irmãos, dentro dos nossos lares, que a paz esteja em nossos lares. Essa é a lição do mestre. E já diz aqui, a lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, afeição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável, ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe afeição por bênção divina. Usa portas e janelas sem estrondos brutais. Não movas objeto de arranco. Foge à gritaria inconveniente. Há quem diga que o lar é ponto de desabafo, o lugar onde as pessoas se desoprime. Reconhecemos que sim, entretanto, isto não é razão para que ele se torne uma praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos a nossa área individual para que as áreas dos outros se pacifiquem também. Todos anelamos a paz no mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz no mundo parte de nós. Olha que maravilha. Então, esta paz, primeiro tem que partir de nós mesmos. É a nossa paz interior. E principalmente dentro do recinto do nosso lar. Porque é ali que nós somos vulneráveis, nós somos frágeis. Nós deixamos com que o nosso verniz, né, ele esteja lavado ali em casa. Porque aquelas pessoas que convivem com nós são aqueles que realmente nos conhecem. Porque lá fora, né, nós temos uma aparência. Porque até nós precisamos manter uma aparência. Mas dentro dos nossos lares nós não conseguimos manter esta aparência. Porque ali onde nós temos que controlar, né, mais os nossos instintos. Porque se na menor contrariedade, no melhor contratempo, a contragosto, a gente perde as estribeiras, porque ali nós somos nós mesmos. E é exatamente ali dentro do lar que nós tenhamos, né, que fazer este exercício, meus irmãos. Nós tenhamos o quê? Que demonstrar que nós estamos evoluindo. Que a nossa família é família que nós precisamos cuidar, nós precisamos ser exemplo. Não adianta nós ir lá fora e tratar os outros bem, se dentro do nosso lar a gente não faz esta caridade. E olha bem, a primeira virtude, né, para nós conquistarmos a paz é o quê? É a virtude da paciência. O próprio nome já diz, paciência, paciência. Essa é uma virtude que também está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurado os mansos e pacíficos, lá no item 7, da paciência. E olha bem, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Jesus era esta paz em pessoa. Onde Jesus chegava, se fazia paz. Porque ele era a paz. Ele era a virtude máxima. Ele era a virtude máxima.
Então, numa outra leitura até fala assim, né? Quando eu falei que no sábado sobre a tarefa da paz, a gente fez a palestra, até ele fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele nos deixou a sua paz, ele nos deu a sua paz. E antes de tudo, ele viveu esta paz na terra, para com todos aqueles que estavam ao seu alcance. E ele era paz, meus irmãos. E muitos não compreenderam a sua paz, a sua mansidão, a sua passividade e a sua humildade. Olha bem, quando ele estava ali, sempre ele estava seguido pela multidão. Zaqueu, né, subiu a árvore, aquele cobrador de impostos. E ele disse: Zaqueu, desça dessa árvore, porque Zaqueu tinha uma estatura pequena. E ele falou: logo mais à noite, né, vou pernoitar na sua casa. E os apóstolos até ficaram assim, porque o Zaqueu não era visto por bons olhos, por ser um cobrador de impostos. Mas Jesus, na sua onipotência, onisciência, onipresença, porque foi Deus que lhe concedeu todas essas virtudes para nos ensinar pessoalmente na terra, ele conhecia o coração de Zaqueu. E muitos outros corações que passaram, né, à sua frente durante esta caminhada. Ele conhecia o nosso coração. E ele sabia que aquele coração podia ser modificado. E quando Jesus lá esteve, Zaqueu ficou tão grato que até falou, né, que ia devolver aquilo que ele cobrasse a mais. Mas também era sua função, né, meus irmãos? Como algumas profissões, né, que às vezes precisa ser mais duras. Então é compreender esta lição de Jesus. É compreender este mestre, né? E nos esforçar para colocar essa lição em prática, principalmente dentro do nosso lar. Porque lá no nosso evangelho, né, no item 6, a afabilidade e a doçura, no item 6, antes da paciência, diz assim, ó: aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, eles nunca se contradiz. É o mesmo sempre diante do mundo e na intimidade. Então, quem tem essas virtudes, né, da docilidade, da afabilidade, da benevolência, quem está com ela enraizada, exercita-se as demais. A paciência é uma delas. A resignação é outra. Também está lá no capítulo 9, bem-aventurados mansos e pacíficos. Nós temos desses ilustres irmãos do plano superior toda a lição apresentada para nós. É só colocarmos em prática. E quando a gente compreende o nosso próximo, quando a gente aprende a dialogar, a gente constrói essa paz. E a gente gerencia conflitos. E a gente entende que cada um está no seu processo e na sua caminhada, meus irmãos. Porque eu penso de uma forma, o meu irmão pensa de outra. Mas nós podemos entrar num consenso, né? E a paz, ela se instala. Porque vários lares se desfazem. Porque ali não houve a compreensão, a paciência, o diálogo. Não houve a fé. Não levou os ensinamentos de Jesus para dentro do lar. É o que faltava. Porque quando a paz se instala, automaticamente, né, o equilíbrio, a harmonia, a serenidade se faz presente. E como é que eu estou, né, na oração de São Francisco de Assis, até diz assim, né? Fazei de mim, Senhor, fazei de mim instrumento
instrumento da vossa paz. Eu sou instrumento. Como diz, né? Floresça onde Deus te plantou. O lar às vezes é um lar incompreendido, mas é ali onde você vai trabalhar a sua evolução, as suas virtudes, e vai colocar em prática os ensinamentos do nosso mestre e de toda essa equipe espiritual amiga, né, que nos deixa mensagens lindíssimas, reflexões, livros edificantes. Não consegue se equilibrar no momento de tensão dentro do seu lar? Faça uma leitura. Vá para dentro do seu quarto, recolha-se, vá para o seu íntimo e busque essa paz. Faça igual Chico Xavier disse, né? Uma receitinha, coloque a água da paz na boca até que o coração acalme, até você se controlar, né? E buscar novamente este equilíbrio para agir. Olha o que a nossa querida Madre Teresa de Calcutá disse: quer fazer algo que promova a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Porque a paz lá fora, claro que depende de nós, trabalho de formiguinha, mas ainda no mundo de provas e expiações, a paz não reinará. A paz não vai reinar. Porque o poder, a ganância, a vaidade, o orgulho, as chagas da humanidade está muito presente, enraizada principalmente naqueles que possuem o poder, naqueles que detêm o dinheiro, naqueles materialistas que acham que é só isso, que a alma não é eterna, né? Que é só esta vida. Mas nós, através dessa doutrina maravilhosa, sabemos que a alma é imortal e ela vive. E ela ainda vive mais consciente lá do outro lado, meus irmãos. Porque essa roupagem de carne, né, depois de deixar este corpo, o espírito ele permanece mais vivo do que nunca, né? Então, vamos seguir, né? Vamos buscar esta paz e encontrar o equilíbrio. Busque a paz e onde ela estiver, você será a paz daquele lugar. Já viu que tem pessoas que é uma paz em pessoa? Então sejamos essa paz. Até Chico alertava assim, ó: se você não é bom dentro de casa, fora da sua casa é só teatro. Então, até tem uma mensagem onde eu tirei essa alerta de Chico lá do site Meu Livro Espírita. Fala assim, ó: é fácil parecer gentil com os estranhos. É fácil sorrir nas redes sociais e com os amigos. É fácil ter paciência quando ninguém exige tanto de nós. Difícil mesmo é manter a doçura com quem convive em nossas falhas todos os dias. Difícil é respeitar quando estamos cansados. Difícil é ser humilde quando o orgulho quer gritar. Difícil é amar quando o ego quer vencer. No Espiritismo, meus irmãos, o lar não é apenas um lugar, é escola espiritual, é oficina de evolução, é o campo onde Deus nos entrega as lições mais profundas. Então, a família e o lar é muito sagrado para Deus. E nós temos que nos esforçar para manter esta paz e a paz reinar dentro do nosso convívio familiar. Então, cuide do seu coração e da sua casa, né? Vamos valorizar a nossa paz interior e proteger a nossa saúde mental e o nosso equilíbrio. A casa que possui a paz é refúgio, é abrigo, é o ninho, é um santuário sagrado, meus irmãos. Então, quando a gente fala, né, na tarefa da paz,
A nossa irmã também saudosa Isabel Salomão diz assim: o mundo lá fora sempre estará em guerra. Poder, ambição, vaidade e orgulho. O nosso mundo interior precisa encontrar a paz. A nossa luta é em prol da nossa própria perfeição. A luta travada com nós mesmos, contra os males que ainda existem dentro de nós. Então, meus irmãos, eu vou ler aqui para nós finalizarmos, né, este momento de paz, porque é o que nós precisamos buscar. Até eu também estava lembrando aqui eu buscando algumas né, colocações sobre a paz. Aquele ator, né, dos Estados Unidos, Johnny Depp, diz assim: a pior prisão do mundo é um lar sem paz. Olha bem a reflexão. Então quer dizer que mantenhamos esta paz e que busquemos e que nos esforcemos. É porque fala, quando nós nos elevamos, a paz reina em nós, educando a nossa alma, buscando o equilíbrio, projetando e trabalhando no bem e para o bem, e pacificando os nossos corações e a nossa alma. Então que a gente sempre esteja em paz, que a gente aprenda esta lição máxima do Mestre Jesus, porque Ele era a paz, e nós precisamos aprender esta lição, para que a gente, né, consiga evoluir, porque sem paz a gente não evolui. Então eu vou deixar aqui para vocês, né, a paz de Jesus, que essa paz reine em teu lar. Paz e luz, meu irmão Eliton, seja bem-vindo. Então eu vou deixar essa mensagem que eu também deixei na casa no sábado, foi a minha primeira palestra do ano, que fala na tarefa da paz, no mesmo livro que eu apresentei para vocês. A minha paz vos dou, disse Jesus, e João anotou no capítulo 14, no versículo 27. Todos ambicionam a paz, raros ajudam-na. Que fazer para sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcendivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é conjunto de cidades, a cidade é o agrupamento de lares, tanto quanto o lar é o ninho de corações. A harmonia da vida começará deste modo, no íntimo das nossas próprias almas, ou toda harmonia aparente na paisagem humana será simplesmente jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação na essência de nós mesmos. Não transmitas o alarde da crítica, nem estenda o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Que surjam razões de queixa, se a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde surjam razões de queixa, se a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, se a consolação que refaz a esperança. Detém na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teus círculos as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possa agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos Senhor, a minha paz eu vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que à custa de nosso próprio esforço se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Então, meus irmãos, que sejamos paz. E quando Jesus diz que a paz seja convosco, não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais
após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra. E depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. E que essa paz esteja conosco. Então nós já estamos encerrando. Sueli, boa noite, você entrou agora. Vai ficar gravado esta live. E que Jesus esteja conosco hoje, agora e para todo sempre, juntamente com essa paz, com o seu amor. E que aprendamos a sermos mansos, pacíficos, para que a gente encontre esta paz dentro da humildade. Porque a humildade não é se fazer bobo. Humildade, meus irmãos, é aquietar o coração e ouvir a voz de Deus, que fala conosco o tempo todo, através de qualquer da natureza, do céu, de alguma pessoa. Ele sempre está falando conosco. Que consigamos ouvir a voz do nosso Pai e que tenhamos sempre a paz que Ele nos ensinou através do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Gratidão por todos aqui. Lourdes, gratidão. E a todos. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e para todos sempre. Com os nossos lares, nossos familiares, estendendo a todos que estão em nossa volta, encarnados e também os desencarnados. Que assim seja. Graças a Deus.